Bem, eu chamei o intervalo interrompendo o Sérgio que queria falar. Vamos lá. Não, é em relação à questão que o Jorge e o Fernando estavam colocando. Quando você trabalha com grandes redes de pesquisa, e essa é uma característica da invenção, inovação contemporânea, grandes redes e uma interação muito forte entre público e privado. A propriedade intelectual exerce essa função muito importante de permitir a circulação do conhecimento gerado nessas redes. Então, quando o Fernando coloca a questão dos acordos de confidencialidade, a Pesagro Rio tem um acordo de confidencialidade para fazer teste de uma vacina contra carrapato bovino, é uma vacina cubana, que tem uma representação exclusiva no Brasil de uma empresa mineira e que a Pesagro, no Rio de Janeiro, faz esse teste. Então, é feito um acordo de confidencialidade e os empregados da Pesagro Rio têm que observar o que foi acordado. A Embrapa também tem uma rede de pesquisa em café que o acesso aos genes, quer dizer, uma parte importante da pesquisa, que é o material biológico que está disponibilizado numa rede de computadores, para você acessar esse material, você é obrigado a assinar um termo, a Pesagro, nessa rede, e o pesquisador que vai acessar, para que ele não distribua esse material indevidamente. Então, a propriedade intelectual hoje, ele assume também esse fator, não só de restringir a circulação sobre a forma de apropriação pelas empresas, mas também de fazer circular essa informação entre atores e instituições. É uma contradição interessante, que ao mesmo tempo que ela é um instrumento, é um monopólio, quer dizer, em princípio, um instrumento de apropriação, de retenção, ela também é um instrumento de circulação. Sim. Quanto mais complexo é o tema, ou seja, quanto mais na fronteira do conhecimento, quanto mais conhecimentos de diferentes campos são necessários para avançar numa pesquisa, mais você vai ter que precisar da colaboração de múltiplos atores, normalmente complexos, organizações, empresas, institutos, e se você não tiver tudo muito bem contratado, tudo muito bem estabelecido, na verdade, quando a gente fala de propriedade intelectual, o que a gente está falando é de contratos. São, na verdade, contratos que regem o que cada um qual é a justa retribuição pela contribuição de cada um. Eu quero pegar aqui a palavra monopólio, com a qual o Eduardo abriu a intervenção dele no primeiro bloco, para retomar, Eduardo. A noção clara é que se isso foi criação minha, só eu posso fazer, de certa maneira, isso também é um problema que pega na concorrência. Quer dizer, ninguém vai poder fazer nada igual. Quer dizer, se eu descobrir isso, eu serei eternamente, ou pelo menos 20 anos eu serei dono, e depois de 20 anos alguém constrói a mesma coisa que eu. Como é... Desculpa. Deixa eu dar uma parte para ele aqui. Não, tudo bem. Eu acho que esse ponto é importante. O economista, em geral, tem um problema com o monopólio. Né? Então, por isso, está se falando de patente aqui, mas eu acho que é importante, do ponto de vista dos economistas, né, dizer que patente é uma coisa muito controversa, exatamente por isso que você está apontando. Porque, por um lado, a patente seria um elemento que estimula a atividade inovativa. Então, um ponto favorável é ela. Ou seja, você está criando uma novidade que vai gerar um produto, que vai dar dinheiro, emprego, etc. Não, você está estimulando uma empresa, um indivíduo, a gastar tempo bolando uma inovação, né, porque ele vai ter aquele monopólio adiante. Porém, o monopólio é um problema, né, porque você está... Talvez a coisa mais importante, a coisa fundamental, e particularmente para um país como o Brasil, é a difusão daquela técnica, do novo produto, etc, etc. Então, a patente impede a difusão. Então, tem uma espécie de paradoxo. Não, tem uma espécie de paradoxo que é muito importante. Por um lado, ela favorece a inovação. Por outro, se os direitos de propriedade intelectual são muito rígidos, você prejudica a difusão. Então, você tem que achar você tem que achar a justa calibragem. Né? Acho que é o ponto central, porque a transferência de tecnologia, a transferência de conhecimento também não é uma coisa que se dá espontaneamente. Quem sabe e tem um conhecimento que tem valor, não dá isso de presente. A tua empresa, você aprende a fazer certo tipo de coisas. Você não ensina os teus concorrentes de maneira espontânea.
Então, a patente, você mesmo apontou isso ainda há pouco, ou seja, que a patente, ela permite que você transfira em troca de alguma retribuição. As licenças, a série de contratos de transferência de tecnologia que só são viáveis porque há um direito de propriedade intelectual. Fernandes também queria falar sobre isso. Eu queria acrescentar alguma coisa ao que o Eduardo colocou, né? Eu não gosto muito da palavra monopólio. No caso aí usado, algumas pessoas usam isso, mas eu acho que há uma distorção muitas vezes no uso dessa expressão. Dentro da minha visão, isso é um direito exclusivo do inventor, mas nada impede que você faça uma invenção melhor do que a dele. Então, ela estimula a criatividade, ela estimula a inovação no sentido de provocar que outros inventores produzam alguma inovação melhor do que aquela. Isso significa um progresso, um desenvolvimento científico. Sim, mas aí qual é o científico, limite técnico? Eu falo aqui como um leigo absoluto. Você criou um produto... Um pequeno diferencial não vai estar protegido? Quer dizer, qual é o limite? Isso é uma questão extremamente técnica, na verdade. E essa é super importante. Eu acho que eu queria retomar um pouquinho o que você colocou na abertura. Quer dizer, a questão do desenvolvimento. Eu acho que a gente podia retomar isso. Você tem uma tensão entre a outorga do direito exclusivo, que é monopólio. Monopólio, acho que nenhum de nós está colocando no sentido do mal. Mas é um monopólio, você concede um monopólio. Mas tem esse sentido negativo. Não, mas a gente não está colocando nesse sentido negativo. Tecnicamente, é um monopólio que é outorgado por uma autoridade. Temporário. Né? Temporário, mas é um... E que faz parte dessa tensão entre o interesse privado e o interesse público. Eu acho que essa questão que se colocou muito bem na abertura, ela retoma alguns pontos que acho que também... Vale a pena lembrar aqui, o Brasil é um país que desde sempre respeitou todos os direitos, todos os tratados internacionais relativos à propriedade intelectual. Muitas vezes é colocado que o Brasil não respeita tanto, que incentiva a pirataria, ao contrário, isso nunca existiu. Desde que se internacionalizou o sistema, desde que o Brasil se entende como nação mesmo antes da independência, com a vinda da corte de Dom João VI para cá no Brasil, o Brasil sempre respeitou todos os tratados internacionais. Mas a pressão norte-americana... É uma outra questão. Aí eu acho que a gente tem que colocar a pressão americana que está por trás de todo o processo de reestruturação do sistema internacional de propriedade industrial faz parte do jogo. Os americanos fazem pressão, sim. Não acho que tenham tanto direito, mas fazem pressão no jogo internacional, da política internacional. Mas tem uma coisa muito mal colocada, de que o Brasil não respeita direitos de propriedade intelectual. Sempre respeitou, lamentavelmente, a expressão pirataria foi cunhada por um brasileiro de infeliz intervenções em alguns aspectos, embora um sujeito brilhante. O Brasil nunca foi pirata, sempre respeitou, está nesse momento respeitando todos os tratados internacionais que assinou. E embora contestando num processo de que eles... O Brasil liderou, de certa maneira, aquela famosa questão dos remédios da AIDS, que houve um embate. Previsto no acordo internacional. O Brasil, em nenhum momento, quando fez isso... eu estou falando que contestou, não que... Não contestou, exerceu um dos direitos que tem nesse tratado, que é o direito de, em caso de... que eu acho que é o que o Eduardo Albuquerque colocou. Como você vai lidar a defesa da concorrência? O monopólio, ele enseja a oportunidade de uma restrição para outros agentes econômicos. E aí eu acho que eu passaria para o Eduardo para ele colocar essa questão. Não estou, viu, Fernando, não estou contrarrestando você ou colocando. Agora, é um monopólio, isso não é uma coisa feia. Eu acho ótimo o monopólio da Petrobras. Eu acho que a palavra por exemplo, tem uma conotação em nenhum negativa. momento aqui, todas as coisas, meu amigo Jorge é funcionário da Petrobras, empregado de dinheiro de lá. De origem, mas eu estou defendendo a ideia de que o monopólio por si não é uma coisa ruim. A defesa da concorrência é que tem que acompanhar essa questão. Acho que o Eduardo poderia colocar isso. Eu só acho que é importante também virar e pensar o seguinte: nós estamos falando nós estamos num país, né, quer dizer, Brasil, né, quer dizer, e patente aqui no Brasil é uma coisa, né, quer dizer, é diferente de patente nos Estados Unidos. Nível de desenvolvimento é uma coisa importante para a gente raciocinar, né, quer dizer, em termos de porque o tema da discussão da Organização Mundial de Propriedade Intelectual é exatamente, né, desenvolvimento, propriedade intelectual, etc. Então, acho que por quê?
Então, a primeira coisa, acho que voltando àquele paradoxo que é uma, né, quer dizer, entre patente, a gente tem que pensar entre o que é estímulo à inovação, o que é estímulo à difusão, né, de tecnologia, etc, etc. Eu deveria ir um pouquinho mais longe, talvez até não quero botar lenha na fogueira aqui, mas tenho que dizer que um mundo sem patentes não seria um mundo sem inovação. Né? Quer dizer, patente, inclusive, é importante para alguns setores específicos, mais importante para uns do que outros. Né? Alguns setores que não têm, sei lá, você pensar em circuito integrado, um circuito integrado em 2 anos já caducou. Né? Quer dizer, então, para que pensar em 20 anos de proteção? Né? Quer dizer, as inovações são muito diferentes entre si, então tem coisas muito importantes, coisas menos importantes. Então, para você descobrir o tamanho da proteção exata para cada inovação, é um problema irresolvível. Então, por isso que fica 20 anos, né, quer dizer, na média, etc. Bom, agora, nós estamos num país que estamos no estágio intermediário de desenvolvimento. Né? Muito bem, não somos parte do grupo dos países líderes, também não somos, né, a retaguarda, né, do planeta, etc, etc. Isso significa o quê? Significa que nós temos uma posição que eu diria o seguinte, que por um lado, para nós é mais importante, como todo país que se desenvolveu, a absorção de conhecimento e de técnica gerada nos países mais avançados. Né? Isso é crucial. Né? Nós não vamos, então, por isso, nós temos que ter uma posição no cenário internacional, que é uma posição de favorecer tudo o que ajuda a difundir tecnologias, conhecimento, etc. Que é uma posição que é a posição de, hoje, né, quer dizer, tem prêmios Nobel, como a Amartya Sen, né, quer dizer, defendendo a posição dessa, né, quer dizer, para mais flexibilidade para países pobres, etc, etc, ou mais pobres. Grupos de intelectuais e pesquisadores americanos sugerindo menos, né, quer dizer, rigor, né, quer dizer, no patenteamento de alguns setores para facilitar a inovação. Então, acho que, por um lado, a gente tem que favorecer, e por isso participar nos cenários internacionais, favorecendo a inovação, favorecendo difusão. Né, E, por outro lado, como nós já somos um país que cria tecnologia em vários setores, nós temos que combinar isso com a defesa de coisas que a gente já faz. Então, né, quer dizer, é um patenteamento defensivo internamente, por isso é importante, o INPI deve ser reforçado, etc, etc. Né, quer dizer, mas ter essa postura de entender em que estágio de desenvolvimento que a gente está e aprender com o que os Estados Unidos fizeram, o que a Alemanha fez, o que o Japão fez, quando estava em níveis de desenvolvimento similares ao Brasil. Bem, deixa eu pegar agora a bola, vou fazer um pequeno intervalo para a gente começar a jogar a questão internacional aqui no nosso campo, depois do intervalo.